igreja. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. É uma alegria poder estar adorando a Deus neste lugar, nesta igreja. E Deus me deu o privilégio de estar em duas igrejas ao mesmo tempo. Ó, isso pode acontecer. Estou na Pipas e estou na CIB. Ó, que bênção. Poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, podendo juntos adorar ao Senhor. Poder participar desse banquete espiritual que Deus preparou para nós nesta manhã. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42. Não sei se a minha versão vai ser a mesma dos irmãos, que vai ser projetada aqui, mas os irmãos vão acompanhar. Lucas 10, de 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, nós estamos sendo, ó Deus, nesta manhã, impactados pela sua presença na nossa vida, pela adoração que rendemos a Ti, juntamente com este coral, juntamente com o Ministério de Louvor, pela essa demonstração, Senhor Deus, feita através de uma encenação, pelas orações aqui rendidas, pelo momento de oferta, tudo, ó Deus, é para Ti, tudo vem tocando em nossos corações. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, mais uma vez, essa palavra lida, que Tu venha, Senhor, continuar falando aos nossos corações. Porque, Senhor, Tu estás presente neste lugar, presente na nossa vida, e o Teu Espírito Santo já está falando e continua falando, Senhor, nesta manhã. É a nossa oração neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador e Senhor. O nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, as mulheres desta igreja estão felizes, porque há 34 anos elas estão servindo ao amado Jesus, servindo ao Senhor, comprometidas com Jesus, estão se colocando nas mãos do dono de suas vidas, que é o Senhor Jesus. Quantas mulheres já passaram aqui por esta igreja, que hoje já estão face a face com Jesus, já estão desfrutando da presença de Jesus. Um dia, pela fé, entregaram suas vidas ao Senhor, mas hoje já estão na presença constante, sem nenhuma interferência, sem nenhum impedimento, na presença de Jesus. Mas muitas estão aqui hoje, trabalhando, servindo a Jesus. Muitas estão participando deste momento da igreja. Esse momento aqui neste mundo, anunciando que Jesus é o Senhor, vai voltar.
que você não pode permanecer longe de Jesus. Quantas pessoas estão assim, permanecendo, não querendo ter essa aliança com Jesus? Mas essas mulheres estão anunciando Jesus, não só neste lugar, mas por onde elas estão, em suas casas, no trabalho, fora de casa, nas ruas, estão anunciando essa mensagem, que o Rei Jesus vai voltar. Só que o Senhor Jesus quer passar, não só na vida de uma pessoa, mas qual passar, permanecer. Nós lemos um texto da palavra do Senhor, né? E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, essa aldeia é a aldeia de Betânia. Em outro texto a gente fica sabendo, aqui não registra a aldeia de Betânia. E uma mulher viu Jesus se aproximando, chegando perto da sua casa. E Marta não perdeu a oportunidade de receber Jesus aonde? Na sua casa. Não somente Jesus, mas aqueles que estavam passando com Jesus. Ela abriu as portas da sua casa para receber Jesus. Meus irmãos, eu não sei, mas eu entendo que Marta já tinha ouvido falar de Jesus. Como é que ela vai abrir a porta da sua casa? Uma mulher abrir a porta da sua casa para receber uma pessoa que ela nunca tinha ouvido falar. Mas Marta já tinha escutado sobre Jesus, talvez tivesse visto Jesus passando em uma outra oportunidade, mas neste momento, ela aproveitou a oportunidade de receber Jesus em sua casa e aqueles que estavam com ela. E nesse momento, a palavra do Senhor registra que Marta estava com sua irmã Maria. Eu não sei se Lázaro estava ali, porque a gente sabe que são 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui 2 situações. E eu entendo que o Senhor quer falar com a sua igreja, falar comigo, falar com o povo de Deus, porque todos nós temos acesso a essa palavra. Por que esse fato tão peculiar de Marta e Maria, dessas 2 irmãs? Porque está registrado isso na palavra de Deus, porque a própria palavra do Senhor registra que muitas outras coisas aconteceram, muitos sinais aconteceram, muitos milagres de Jesus, e nem tudo está escrito. João fala isso, porque se fosse escrever, não teria como conter livros, era muita coisa o Senhor Jesus fez, e muitas pessoas puderam experimentar de Jesus, mas o Senhor permitiu que o Senhor inspirou Lucas a escrever esse texto, porque o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com a igreja dele. Por isso que está registrado esse fato aqui no livro de Lucas. Esse momento em que Marta abre as portas de sua casa para receber Jesus. E todos que estavam ali. E quando isso acontece, a Bíblia registra que Maria, irmã de Jesus, provavelmente Maria seria a irmã mais nova, provavelmente mais nova que Marta, e Marta, de repente, seria aquela irmã mais velha, mais comprometida, que tomava mais à frente da situação ali de casa. Não sei se Lázaro era mais velho, mas entre Marta e Maria, a mim, eu entendo assim, que de repente ela era mais velha que Marta, que Maria, e assim mais responsabilidades, né, para assumir. E o que acontece com Maria? Quando Jesus chega, assenta-se também, porque Jesus estava ali, e todos que estavam acompanhando Jesus se sentaram ali, e Maria se senta aos pés de Jesus. E a palavra de Deus registra que Marta estava envolvida, né, com tantas e tantas coisas que ela tinha que fazer ali, na organização,
no cuidado para receber Jesus, que é uma pessoa tão ilustre, que ela viu passar, ela não pôde perder a oportunidade de receber Jesus em sua casa e todos que estavam com ela. Então, irmãos, vamos imaginar, passa Jesus ali com aqueles que estavam com ele, não sei quanto, e eu abro as portas da minha casa, eu tenho que providenciar água, alguma coisa para poder receber bem a Jesus e todos que estavam. E a palavra de Deus mostra que Maria, ajudadora de Marta, e Marta, ajudadora de Maria, as duas ali envolvidas no seu dia a dia, Maria vai e senta também aos pés de Jesus. E Marta fica sozinha com tudo que envolvia, né, tudo que poderia proporcionar de uma forma agradável ao Senhor Jesus que estava na sua casa. E o texto nos diz que ela, ao perceber, né, começou a ficar muito cansada e vendo que não dava conta de tudo. Senhor, ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou tão envolvida com tanta coisa? Pede minha irmã para que venha me ajudar. E Jesus dá uma resposta para Marta. Não era a resposta que ela queria ouvir. Mas ele disse: Marta, eu vou falar primeiro. Maria escolheu a melhor parte. E você ficou com o restante, com as outras coisas, com os secundários, com as coisas que ficam em terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, como uma peça que nós vimos aqui, né, irmãos? Como uma peça que nós vimos aqui. Jesus é o primeiro, e depois as outras coisas serão acrescentadas, serão feitas. Nós lemos isso no texto bíblico. Eu falo a Jesus, está aos pés de Jesus, está em comunhão profunda com Jesus. Não basta Jesus estar na casa. Jesus quer estar numa casa muito maior do que a maior casa desta terra, o maior palácio que possa existir nessa face da terra. Jesus quer estar dentro da nossa vida e agindo na nossa vida, influenciando a nossa vida, movendo e retirando todas as impurezas, as imperfeições, trabalhando na nossa vida. Isso é estar aos pés de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu não só abri a porta da minha casa e coloquei Jesus ali, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas acham que colocar Jesus na sua casa é colocar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, 23, ou qualquer um salmo, está aberto lá, Jesus está na minha casa. Outros acham que colocar uma foto de Jesus, ou uma imagem de Jesus, Jesus está na minha casa. Outros acham que ter Jesus, uma música, acho que eu balanço a mão aí, seu microfone fica variando. Vou botar uma música evangélica, e eu vou ficar escutando aquela música o dia todo, agindo ali na minha casa. Jesus vai agir na nossa casa quando começar a agir dentro da minha vida, de dentro para fora, como foi falado aqui na escola bíblica. É assim que o Senhor Jesus vai agir na sua vida e influenciar o ambiente que você está. É isso que Jesus quis dizer com a boa parte, está aos pés de Jesus. E muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas e esquecemos do principal: priorizar Jesus na nossa vida. Priorizar a sua comunhão com Jesus. Eu estou falando agora, eu falei de pessoas que acham que ter Jesus é ter Jesus é ouvir uma música evangélica, é deixar a Bíblia aberta na sua casa num texto bíblico, é colocar uma imagem de Jesus na sua casa, é colocar Jesus uma foto, um dizer na sua porta. Isso não é Jesus na sua vida e muito menos na sua casa. Agora, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, não pode ficar só na entrega. Naquele momento que você levantou a sua mão dizendo sim para Jesus. Jesus quer ter
comunhão contigo. O tempo todo. Todo o tempo todo. Isso significa estar aos pés de Jesus. Os discípulos ficavam, Jesus ensinava, e os discípulos e a multidão estavam ali próximo de Jesus, querendo ouvir o que Jesus ensinava, querendo ser testemunha do que Jesus fazia. A multidão se aproximava de Jesus, querendo participar. E Maria não quis ficar envolvida com outras coisas, ela queria também estar ali, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha que fazer. Jesus tinha para lhe passar, para lhe ensinar. Ver Jesus, estar ali olhando para Jesus. O Senhor do universo, Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então isso, irmãos, eu quero falar sobre estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus para adorá-lo. Amém, igreja? Aos pés de Jesus para adorá-lo. Adorá-lo não é só louvar, só abrir a boca e cantar. Adorar é o seu estilo de vida. Adorando e exaltando o nome de Jesus. Está com seus olhos às vezes fechados em oração, adorando a Jesus. Está fazendo alguma coisa no seu dia a dia, adorando a Jesus. O seu pensamento nas coisas que agradam a Jesus. Adorar Jesus é uma atitude de devoção. Quantas pessoas hoje estão aos pés de Jesus enganados? Achando que estão adorando a Jesus e não estão. Porque não estão adorando com o seu coração. O seu coração não pertence a Jesus. Tem pessoas que hoje estão aos pés de um objeto, pensando que estão aos pés de Jesus, mas não estão. Porque o seu coração não pertence a Jesus. E pertencer a Jesus não é algo que você precisa estar aos pés visíveis. Maria teve a oportunidade de estar aos pés de Jesus verdadeiramente, porque ela estava na presença de Jesus físico. Mas eu também estou, você também está aos pés de Jesus. Pela fé. Jesus está em você, Jesus está aqui. Então, seu coração está aos pés de Jesus para adorá-lo. Senhor, Tu és o dono da minha vida. É o meu Senhor. E eu não vou permitir que nada tome o seu lugar. E isso é colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não é a sua família, não é as suas amizades, não é as redes sociais, não é o seu trabalho, não é a sua casa, não sei se eu esqueci de alguma coisa, não é o lazer. Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Isso é para mim, isso é para você. Você acorda pensando em Jesus e falando com o Senhor, entregando o seu dia, entregando tudo que pertence a você ao Senhor, adorando ao Senhor. Senhor, faça de mim o que Tu queres. Irmãos, quantas coisas acontecem para nos distrair? Quantas coisas aparecem para que nós não coloquemos em primazia Jesus? Não façamos como Maria fez. Ela não pensou que tinha que providenciar nada para Jesus físico, ela só pensou em estar ali ouvindo o que Jesus queria falar com ela. O que Jesus queria falar com ela. Irmãos, Maria escolheu o que era melhor. As outras coisas serão acrescentadas. Não que é importante fazer o que Marta estava fazendo, mas Jesus queria também que Maria, Marta, naquele momento, sentasse também ali aos pés de Jesus para ouvi-lo. É isso que nós precisamos entender. E muitas vezes, não estou condenando, Jesus não condenou Marta. Ele apenas, Marta, a melhor parte, Maria escolheu, você também tem que fazer o mesmo. As outras coisas vão acontecer, eu vou providenciar, eu vou dar condições, eu vou te capacitar. E isso muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos, permitindo que outras coisas nos distraiam e não demos o primeiro lugar para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então eu preciso estar aos pés do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar.
Porque eu preciso adorá-lo e eu preciso aprender dele. Jesus estava, quando ele abria sua boca, os ensinava dizendo, isso aconteceu no Sermão do Monte. Jesus, ao abrir a sua boca, estava ensinando. Ele começou o seu ministério falando, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Quem era o reino dos céus? Jesus. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Então, quando Jesus abria sua boca, ele estava ensinando, ele estava falando do reino de Deus. E Jesus quer nos ensinar todo o tempo, toda hora, todo instante. E nos deixou a sua palavra. Quanto tempo nós gastamos, irmãos? Quanto tempo nós gastamos ouvindo Jesus falar? Isso está aos pés de Jesus. Quando nós investimos tempo, deixando Jesus ensinar ao seu coração, e aí você vai poder praticar. Sem conhecer o amado Mestre, sem conhecer o Senhor da nossa vida, como você vai praticar os ensinamentos dele, se você não investe tempo na palavra, não investe tempo em comunhão com Deus, em oração? É isso que é estar aos pés de Jesus, é colocar ele em primeiro lugar, na nossa vida, todo dia, e o tempo todo, pensando nas coisas de Deus. Meus irmãos, vai sobrar pouco tempo para muitas coisas disso que nós vimos aqui naquela encenação. E nós estamos invertendo. Eu não sabia dessa encenação. Nós estamos invertendo. Nós estamos investindo muito tempo em tantas coisas e nada para o Senhor. Ou apenas algumas migalhas. Isso precisa mudar na nossa vida. Os que já estão aliançados com Jesus, Jesus nos convida a ter essa comunhão com Ele. E deixar as outras coisas. Tem coisas que nem são necessárias. As necessárias Ele vai te capacitar. E tem coisas que não são necessárias, irmãos. Vamos parar de investir tempo naquilo que não tem proveito. A igreja de Cristo está deixando de fazer aquilo que Deus ensina na sua palavra, nos manda, porque nós estamos nos distraindo, perdendo o foco. Estamos nos envolvendo em tantas propostas para nos distrair e deixarmos de adorar a Deus, de aprender de Deus e praticar, e deixar de servir ao Senhor, de servi-lo, na dependência dEle, não na nossa capacidade. E nós queremos também falar um pouco sobre o Senhor. Cuidado, irmãs, cuidado, irmãos. Cuidado, Geice, cuidado, povo de Deus. Porque muitas vezes nós nos envolvemos tanto com o exterior e esquecemos da nossa comunhão com Deus, com servir ao Senhor. Vamos ver Marta. Marta estava envolvida em servir ao Senhor. Vou preparar uma comida para o Senhor que chegou aqui na minha casa. Eu vou preparar, vou envolver a parte do que lavar os pés, providenciar tudo para receber uma pessoa na sua casa. E isso muitas vezes nos fala sobre o nosso servir ao Senhor, que muitas vezes nós confundimos. Primeiro é aos pés do Senhor e depois o servir. Eu estou aos pés do Senhor para adorá-lo, para conhecer o Senhor, para obedecer o que Ele manda, e agora eu vou servi-lo. E muitas vezes nós invertemos. Eu vou para Cristo, entrego minha vida a Jesus, e agora eu vou servir ao Senhor. Mas se não tiver comunhão com o Senhor, se não investir tempo na oração, se não investir tempo na palavra, como você vai servir ao Senhor? Você vai servir ao Senhor na sua capacidade. Você não vai servir ao Senhor orientado pelo Espírito Santo. Você não vai servir ao Senhor como Deus quer que você sirva. Você vai se envolver em tantas coisas e não vai ter tempo com o Senhor. O Senhor vai ficar com as migalhas. E não é isso que o Senhor quer. Foi isso que o Senhor quis dizer para Marta. Servir é importante, mas precisa me adorar, precisa conhecer de mim, precisa praticar o que eu estou ensinando, e agora você vai me servir. Como é que eu vou servir ao Senhor falando de Cristo para uma pessoa, se eu não conheço o Senhor, que eu vou ir falar?
Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço o meu Senhor Jesus? Os irmãos estão entendendo? Como é que eu vou trabalhar na ação social? Como é que eu vou trabalhar na recepção? Como é que eu vou trabalhar na cantina? Como é que eu vou trabalhar no almoço? Como é que eu vou trabalhar no estacionamento da igreja, quando a igreja tem estacionamento? Como é que eu vou trabalhar na visitação? E no orar nos lares, se eu não tenho comunhão com o Senhor? E não é isso que o Senhor quer. Primeiro Ele quer essa comunhão profunda com o Senhor. Nós nos envolvemos com tantas coisas, mas não podemos deixar de dar o primeiro lugar à minha comunhão com o Senhor. Está em primeiro, vai à frente da igreja, vai à frente de todo o ministério e obra que nós realizamos para o Senhor. Por isso o Senhor falou isso para Marta. Porque o Senhor sabe que nós queremos fazer. Agora falando para as mulheres, né? Agora só um parênteses aqui. Para as mulheres, como nós gostamos de fazer. Não é verdade? Parece que tem um motorzinho ali, né? Um motorzinho assim com a gente. Das mais devagar às mais elétricas. Todo mundo tem um motorzinho. Pode ter certeza, a mulher sempre tem um motorzinho. Ela é 1001 utilidades. Né? Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida das coisas da igreja, e ela vai cuidando, não é verdade? Ela cuida de um coral, ela cuida de tantas coisas. Nós nos envolvemos com tantas coisas, mas não tem problema se envolver com tantas coisas, contanto que você coloque em primeiro lugar o Senhor dessas coisas. O Senhor que te deu uma família, o Senhor que te está fazendo congregar numa igreja, o Senhor que deu o seu trabalho, o Senhor que deu o estudo que você tem, o Senhor que te deu esses amigos, o Senhor que te dá um momento de lazer. Tudo isso vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Então Ele precisa ser o primeiro. Eu estou falando para mim e o Senhor está falando com a igreja, né? Deus está falando para mim. Está falando para cada um de nós aqui, sendo mulher ou homem, ou jovem de Deus, criança de Deus, adulto ou criança, ou adolescente, ou jovem ou ancião, o Senhor precisa ser o primeiro. Isso é a melhor parte. No meu momento com Deus, de ouvir a voz de Deus te dar o discernimento, porque você está em comunhão perfeita com Deus, plena com Deus cada dia. Irmãos, é desafio, porque todo tempo nós somos levados a deixar para depois. Vamos pensar aqui, né? A gente guarda muitas coisas que nós vemos, nós somos muito mais visual do que auditivo. Eu garanto para vocês, irmãos, que vocês podem até esquecer que nós lemos a passagem de Marta e Maria, mas os irmãos vão lembra daquela cena, daquela encenação, né? Jesus ali querendo uma parte naquela vida, ou melhor, a melhor parte naquela vida. Irmãos, não permita que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Nada ocupe o primeiro lugar na sua vida. Esteja aos pés do Senhor para adorá-lo. Esteja aos pés do Senhor para aprender dele. E esteja aos pés do Senhor para servi-lo. É uma coisa de cada vez. É um preparo com Deus para servi-lo. É um preparo para ensinar na escola bíblica dominical. É um preparo com Deus para ministrar um coral. É um preparo com Deus para estar fazendo uma visita no lar. É um preparo para fazer evangelismo. É um preparo com Deus para o ministério infantil. Tudo é um preparo com Deus para fazer a obra do Senhor e agradar o dono desta obra. Porque senão somos levados a ir na nossa própria capacidade. E não é isso que Deus quer. Deus quer usar a mim e a você nesse preparo, nessa comunhão com Ele, para fazer a vontade do Senhor. Que as mulheres dessa igreja, ao longo de não sei quantos mais anos, até a volta de Jesus, nós estejamos empenhadas em agradar o Senhor em primeiro lugar e depois servi-lo com
todo o nosso coração. E depois, crendo que o Senhor há de acrescentar todas as demais coisas. O Senhor vai nos usar porque estamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não permita, irmãos, que coisas venham distrair você do foco que é o Senhor. Nem os trabalhos do Senhor podem ser mais importantes que a minha comunhão com o meu Senhor. Amém, igrejas? Com o Senhor. Que essas mulheres sejam firmes e constantes. Sempre ali aos pés do Senhor. Porque aí sim o vosso trabalho não será vão no Senhor. Porque você está aos pés do Senhor em primeiro lugar. Que você ama o Senhor acima de tudo. O Senhor é o mais importante para você do que todas as demais coisas. Isso é muito sério, irmãos. Isso não é só para as mulheres, isso é para todo servo de Deus. O Senhor precisa ser o primeiro na sua vida. Acima de tudo e acima de todas as coisas. Tudo são pessoas. Coisas são todas as coisas. O Senhor precisa, Ele quer ser o primeiro da nossa vida. É um desafio para mim diário. É um desafio para você diariamente. Para que nada venha roubar o seu foco em Deus. Quando falamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, da minha fé, da vossa fé. É mesmo, irmãos. É olhando para Jesus mesmo. Todo o tempo e todos os instantes. Pensando em Jesus, o que ele tem ensinado na sua palavra. Então, viva isso, essa comunhão com Jesus. O tempo todo, irmãos, para a glória dele. Receba, eu quero deixar o último versículo desta manhã. Receba o que Jesus quer falar para você naquele dia. Vinde bendita do meu Pai, benditos do meu Pai. Esse Jesus quer falar isso para você. E Ele quer falar também o que está em Mateus 25, verso 21. Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele quer dizer isso para mim e para você. Naquele dia, quando estivermos na presença, quando fecharmos esses olhos aqui, e estivermos na presença do Senhor. Porque eu fui fiel ao Senhor. Aquilo que Ele me capacitou, me orientou para fazer. Servindo aos pés dEle. Irmãos, por que é no muito? Porque é na eternidade com Ele. Porque na presença dEle é infinito. O que o Senhor te capacitar, adorador, servo obediente à sua palavra, para fazer aqui é pouco, diante do que você vai desfrutar na eternidade com Ele. Então é isso, irmãos, que o Senhor vai falar para os seus servos, fiéis a Ele, colocaram Ele em primeiro lugar na sua vida. Ele vai dizer isso para mim e para você, porque buscamos o Senhor, fazer aquilo que Ele quis que eu fizesse. Vou entrar na presença dEle, para desfrutar da infinitude do nosso Deus, na glória com o Senhor. Que Deus continue capacitando essa igreja, que Deus continue capacitando o pastor dessa igreja, que o Senhor continue capacitando cada irmão aqui da Pibas e da CIB. E adianta a fazer o que agrada ao Senhor, que Ele vai dizer para mim e para você, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Porque você me colocou em primeiro lugar na sua vida. E o que eu te capacitei a fazer, a servir ao Senhor, parecia pouco, não importa. Agora você está na minha presença, para desfrutar da minha presença, da alegria do Senhor, do gozo do Senhor.